Eu mostrei os cuidados que a gente precisa ter, né, para ter uma receita de sucesso. E depois eu mostrei para vocês quais são os problemas que acontecem quando a gente não tem esses cuidados. Isso eu acho que fica mais fácil para a gente acertar, né? Adaptar e acertar onde a gente está errando, fazer de forma diferente para a gente ter fornadas aí perfeitas. Eu agora vou bater a massa, né? Mas o objetivo aqui não é fazer a massa para vocês verem, porque eu já tenho um vídeo, né? Que eu já falei outras vezes, onde eu ensino do início até a parte da armazenagem dos discos. Mas como a gente está falando dos cuidados que a gente precisa ter na hora de bater a massa, né? De uma forma mais específica, eu vou bater essa massa e vou mostrar isso para vocês, tá? Mas se vocês quiserem ver o passo a passo de uma forma mais tranquila e tal, é só ir lá assistir o vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar o açúcar impalpável, tá aqui, com a farinha de amêndoa e vou armazenar isso. Então assim, eu vou fazer aqui a receita, é lógico que dá para vocês acompanharem, né? Só que lá eu fui mostrando o ponto do aquecimento das claras e tal, e eu não vou fazer isso aqui pra gente agilizar, porque senão acaba ficando um conteúdo cansativo. Aqui as claras. E o açúcar refinado. Então, para fazer o meu merengue suíço, eu vou fazer a junção dos dois e vou levar para aquecer, para que essa clara ela fique num ponto. Vou pegar essa colher aqui mesmo. A primeira coisa que eu faço é misturar bem. Aqui ela já está bem misturada, mas ela está caindo em bloco, tá vendo? Eu vou levar ao micro-ondas aos poucos, alguns segundinhos por vez, vou movimentar até ela ficar fluida, que é o ponto que eu preciso, né? Até o açúcar também ter derretido para eu poder bater o merengue. Já aqueci, olha como ela cai toda por igual, tá vendo? Isso aqui é o ponto, ela já não tá mais caindo daquele jeito em bloco, ela cai constante, ó. É a caída constante, é isso que a gente precisa ter. Agora vamos falar de um comportamento errado, né? Que a gente deu uma bobeira, botou um tempinho a mais e aí na bordinha cozinhou um pouquinho, pouca coisa. Você perdeu? Não, vai lá e tira aquela parte, entendeu? E bate seu merengue. Isso pode acontecer, né? Aqui essas claras eu botei de 10 em 10 segundos 3 vezes. É sempre assim? Não. Se você está trabalhando com a clara em temperatura ambiente, vai ser outra temperatura. Eu aconselho vocês colocarem menos de 10 segundos, porque senão vocês correm um grande risco. E aí se cozinhar, se não for só uns pontinhos, aí a gente perde a clara. Então, observa esse ponto, ó. Esse ponto aqui. As claras estão morninhas, eu boto aqui a mão, sinto elas. Eu não uso termômetro nesse momento, mesmo porque se a gente estivesse fazendo um outro doce, que essas claras fossem se transformar num marshmallow, num merengue, e ela não fosse ao forno, aí a gente tem a necessidade de elevar a temperatura. No caso aqui, isso aqui vai para o forno, então basta que ela esteja morninha e já tá legal, não tem o menor problema. Agora eu vou bater até chegar ao meu ponto de estar bem firme esse meu merengue. Então vamos lá. Super mole, né? Não tá no ponto, mas ele já tá bem branquinho. Se eu fosse tingir essa massa toda, a receita toda de uma cor, eu colocaria aqui no merengue
para que fizesse essa junção no merengue antes de eu fazer a macarronagem. Mas como eu vou fazer uma parte dela crua e a outra parte de cor, né? Vou fazer o verde, eu vou botar o corante depois. Ó, aqui o batedor, ele tá cheio de merengue nele, preso nele. Quando eu levanto, o merengue fica praticamente lá embaixo. Então, esse é um ponto firme. E aí eu tenho o bico dele. Como é que você vai saber disso, né? Sem a experiência de fazer esse doce. Quando você faz esse giro aqui dentro, você percebe que está firme, que não está aquela coisa macia, tem uma certa resistência. Então, isso aqui já demonstra que o merengue está bem batido. Antes disso, é aquilo. Você está vendo ele girar. Quando você desliga, que você levanta a parte da batedeira, ele fica, basicamente, a maior parte fica na batedeira. Ou seja, porque ele está bem firme, ele não vem junto. Então, isso é uma outra característica. Aqui, ó. E é sempre bom fazer isso, ó. Aqui eu tenho um bico maior. Olha como é que ele se mantém, ó. Esse é um ponto firme do merengue que eu gosto de trabalhar. Então agora eu vou tirar. O que eu costumo fazer para facilitar o meu trabalho? Mas para quem está começando, eu não aconselho fazer. Vou colocar aqui a farinha, né? Com açúcar. Eu vou dar aqui uma misturada à mão. Ó, tá toda aqui. Mas eu aconselho vocês nem fazer a mistura aqui com esse batedor Globo, não. Eu aconselho vocês irem com a espátula. Já deu uma misturada nessa massa. Eita. Então eu vou tirar isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é a junção desses ingredientes. Depois é que eu vou dar o ponto correto para a gente fazer os disquinhos. Se a gente não mistura direito, a gente numa parte a gente incorpora ar, na outra parte a gente não incorpora direito e aí os disquinhos vão ficar tortos, né? Fora de nível. Então aqui, olha, eu já incorporei. Essa massa ela não está pronta. Ela está caindo em bloco. Se eu não for tingir essa massa, eu já daria o ponto aqui. Mas como eu vou colocar uma parte com corante, eu vou dividir ela. Eu quero só um pouco. Gosto sempre de usar esse corante, um corante em gel, por mais líquido, né, que esteja, mas é corante em gel. Eu gosto de usar corante mais forte. Mesmo que eu vá fazer uma cor clarinha, né? Eu sempre faço isso. Mas nada contra usar o corante mais clarinho, não. Ó, peguei bastante massa e ela cai em bloco. Então, o que eu preciso fazer? Preciso movimentar. Aí sim, já consegui a cor que eu quero. Eu vou movimentar essa massa para conseguir fazer com que ela caia mais fluida, mas não líquida, tá, gente? O que vai acontecer se eu botar essa massa aqui e pingar? Ela vai criar aqueles macarrões rústicos com as ondinhas, né? Que vai ficar com aquele bico, por isso eu preciso movimentar ela até que ela fique mais molinha.
Aqui, ó, é esse ponto que eu falo. Olha, vocês perceberam a diferença? Esse é o ponto certo da macarronagem. Ela tem que cair fluida e constante, né? Mas não líquida. Aqui eu vou usar o bico número 10. Enfio aqui, para não vazar. E vou usar o meu copo para me ajudar aqui a pingar botar essa massa. Então eu sempre nessa posição, tá? A gente não deve fazer assim, eu vou fazer nessa posição. E eu vou quase chegar à linha, essa linha aqui, ó, como é que já tá caindo, essa linha aqui de fora, mas eu não vou ultrapassar essa linha. Então eu aperto, próximo a chegar à linha e paro. Aí eu vou e dou uma voltinha, entendeu? Vamos lá, vou fazer nesse. Vou apertando, quando chega bem próximo eu paro e dou uma voltinha. Se a gente trabalhar com o bico muito aqui em cima, a gente vai colocar muita massa, então também tem que ter um certo cuidado, ó. Eu chego próximo, ó, tô próxima, eu aperto, paro e dou uma voltinha. Então, olha como ele já está ele tá com a superfície lisinha, né? Isso é uma macarronagem feita da forma correta, porque ele se expandiu aqui e ele já deixou a superfície lisa. Então, aí aqui eu vou botar 2 orelhinhas nele, tá? Os outros estão expandindo, eu vou botar aqui um pinguinho encostado, paro, aqui eu boto um outro pinguinho, paro. Você vê que já ficou direitinho, né? Isso aqui fica muito legal, né? Fica super bacana numa festa, mas o que não é legal a gente fazer nesses formatos? Porque eu não posso fazer exatamente a quantidade que eu preciso para minha encomenda. Porque um ou outro pode vir a dar problema no forno. Isso acontece. Eu faço quantos? 144 discos? Faço 144 discos por vez. Ou seja, são 72 macarrões, né? Já nos disquinhos casados. Então assim, se eu faço 144 e acontece de 4, 5 disquinhos vir a dar problema, isso não é um problema, né? Então, quando eu faço no formato, eu tenho que fazer a mais da encomenda. E, de repente, esse a mais que eu faço não vai ter saída, porque é uma encomenda específica. Então, esse é um ponto ruim. E isso precisa ser contabilizado na sua encomenda. Aqui eu estou colocando macadâmia. A gente só precisa tomar muito cuidado, porque se a gente colocar muito peso, a gente acaba danificando esse topo, tá bom? Mas essa é uma outra maneira da gente ter um macarrão decoradinho. Passaram-se os 10 minutos, eu venho aqui, a gente vem nessa aqui, ó. Então, eu já tenho a película para poder levar as assadeiras para o forno. Quando a fornada dos macarrões estão prontas, a gente tira do forno, deixa chegar a temperatura ambiente e aí tira todos os discos do tapete, casa, né? Casa os pares. E aí o que eu faço? Eu guardo aqui em saquinhos, entre 10 a 14 pares, e pego esses saquinhos e coloco numa vasilha, né? Se ela não for hermética, eu passo o plástico filme, porque eu preciso evitar
que tenha circulação de ar, para que não entre umidade, porque por mais que ele esteja no saquinho, ele não está vedado. E aí a gente pode congelar esses macarrões até 90 dias, sem perder a qualidade. Ele vai ter a mesma consistência da crocância e da maciez por fora, crocância por fora e da maciez por dentro. Se você faz a fornada, deixa lá nas assadeiras e só vai mexer horas depois, ou então no dia seguinte, mesmo que você venha fazer esse processo, você vai perder qualidade desses macarrões. Eles podem até ter a crocância, mas não vai ter a crocância como se eles estivessem fresquinhos, entendeu? Então é importante deixar chegar a temperatura ambiente para tirar do tapete e depois guardar. Por que eu faço isso de guardar nos saquinhos? Porque a gente às vezes tem encomenda de cores variadas, né? Então aí o que eu faço? Eu abro rapidinho, tiro os macarrões que eu quero, boto numa vasilha e volto com o saquinho para ir para o congelamento de novo. Então eu nem descongelei, isso é um processo muito rápido. Eu pego todas as cores e esses que eu tirei, eles vão também ficar numa caixa fechada, porque se eu deixar eles expostos, ele vai suar e vai perder a consistência, né? E eu não quero isso. Você até pode congelar eles depois de recheado, mas ele não vai manter a mesma característica, porque a umidade do recheio vai dar umidade no doce. Não fica ruim, mas não é o mais apropriado. Aqui eu já tenho eles personalizados, né, com o stencil, assim como eu botei, né, as patinhas de dinossauros, eu poderia ter colocado nomes. Como esse já estava recheado, eu fiz assim mesmo, mas eu prefiro fazer ele com o disco antes de rechear, justamente por ser mais baixo. Aqui fica mais alto, às vezes a gente pode se enrolar. Então agora eu vou fazer aqui para vocês verem. Usar aqui o glacê preto, né, um glacê real. A gente coloca, e aí eu vou precisar do meu óculos, coloco o glacê. Eu vejo qual é a melhor posição do stencil. Esse aqui é tranquilo, mas tem stencils que a gente fica com partes que ela abre. Então, a gente tem sempre que ir a favor dessa parte que abre, porque se você for contra, você vai encontrar um obstáculo e aí já era, estragou. Posicionei. E aí eu passo. Se eu percebo que ficou alguma parte sem, eu volto a passar de novo. Aí aqui eu tenho o meu óculos. Digamos que a gente esteja no Halloween. Eu tenho a minha caveirinha. Esse glacê está mais firminho. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o H. Então, eu não posso enfrentar isso aqui. Então, eu vou pela lateral. Posso até depois fazer um outro movimento, mas a princípio é aqui que eu vou. E aí eu tenho aqui o Harry Potter. Botar o stencil no macarrão não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Vocês viram eu fazendo. Mas, por ele não ser totalmente reto, tem uma certa complexidade. E aí a gente pode fazer umas pastilhinhas de pasta americana ou no chocolate, personalizar, porque aí é uma superfície plana, é mais fácil. Aqui, ó. A gente já pode adiantar essas partes, porque o ideal é que essa pastilha fique firme para a gente aplicar e ficar bem bonitinho no macarrão. Então,
É assim que a gente trabalha com o stencil, né? É assim que eu trabalho com o stencil. Aqui eu fiz um lacinho com pasta americana. É uma forma da gente personalizar. Aqui eu tenho um corantezinho em pó. Ele é perolado, né? Então a gente, ó, pode dar cor nesse macarrão depois dele assado. Tá aqui. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é passar o perolado nele. Vou passar aqui no vermelho, não sei se vai ficar muito bom, que geralmente eu faço no clarinho, porque de perto ele fica bem bonito. Tá vendo? Eu passo dos dois lados. Posso deixar ele assim, além disso eu posso personalizar. A gente pode dar um outro efeito colocando um pouquinho, muito pouco de água. Eu misturo aqui e aí eu dou uma passada. Você pode fazer isso em dourado, prateado, que são as cores que a gente mais usa. Dá um detalhezinho. Aqui eu coloquei o corante dourado com um pouquinho de álcool de cereais. Só para fazer um detalhe, a gente pode pintar esse macarrão todo ou a gente dá só um detalhezinho. O corante dourado a gente tem que diluir em álcool ou numa essência, alguma coisa que tenha álcool, né? Porque senão ele não fica legal. Eu vou fazer uma sobremesa que eu amo. Eu vou fazer na versão de macarrão. Eu tô aqui com uma caldinha de açúcar normal. Poderia ser uma glucose diluída, qualquer coisa, qualquer líquido que tenha uma certa viscosidade, né? Para colar aqui o açúcar. E é rapidinho. Eu passo automaticamente, eu venho aqui no açúcar e sujo, para que ele fique bem agarradinho. Fazendo outro. E aí não vale a gente passar em todos eles e depois voltar, não, porque o macarrão ele vai acabar chupando nessa calda e acaba não dando para segurar legal o açúcar. Como eu sou um pouquinho exagerada, eu vou salpicar um pouquinho mais aqui. E vamos maçaricar. O ideal é fazer ele sem ele estar recheado, né? Porque senão o calor vai acabar amolecendo muito o recheio. Vai movimentando, né? Para que ele tenha todo o açúcar todo derreta. Quando a gente para, olha, ele continua agindo. Gente, maçarico tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu já tenho aqui um resultado bem legal. Aqui eu tenho um outro que eu fiz com açúcar mascavo. Também é possível. Eu particularmente gosto mais do resultado com açúcar refinado, mas também é possível. E aí o que a gente faz? A gente pode fazer aqui uma ganache de baunilha, né? Para ficar o autêntico gostinho da baunilha e do açúcar. Vou pegar um chocolate derretido. Esse chocolate que eu tô usando, esse aqui, tá? Ele é fracionado.
E agora eu vou rechear isso aqui. Poderia estar usando o bico perlê ou não estar usando bico nenhum, tá? Aí fica esse detalhezinho na borda. E vou colar um palito. Eu peguei umas macadâmias, vou dar uma ralada. É uma outra opção. Tem várias, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí, qual é a outra forma que a gente pode rechear, né? Pela lateral. E aqui no meio eu vou colocar um outro recheio ou uma geleia. Isso aqui é uma ganache de baunilha. Então, quando a pessoa comer, ela tem a surpresa de ter 2 sabores em um único macarrão. O recheio legal para o macarrão é quando a gente coloca e ele não espalha, né? Se ele ficar muito mole, fica ruim até da gente armazenar ele, né? Botar ele nas embalagens. Essa consistência mais firmezinha é a ideal. Eu aqui vou fazer um picolé de macarrão, e picolé mesmo, ele vai ficar no freezer. Eu vou usar aqui o doce de leite, porque o doce de leite ele não congela, ele estava lá no freezer e ele não congela, então é algo que vai ser macio, né, pra gente comer gelado. E vou usar aqui um xerém de amendoim, para ficar ainda mais gostoso. Já prendi aqui o macarrão no palito. Então eu começo aqui, eu preciso da altura, né, para ficar bonito. Aqui no meio eu vou colocar uma ganache de baunilha. Venho aqui e coloco o amendoim. A gente também pode fazer com o próprio sorvete, só que aí temos que ser mais ágeis, né? Porque o sorvete ele vai derretendo muito rápido. Então agora eu vou levar ele para o freezer, né? Para a junção aqui do amendoim com o doce de leite firmar mais, para eu poder ensacar. A gente fez aqui vários tipos de decoração. Eu usei para rechear uma ganache de avelã. Eu vou colocar a receita. E a ganache, eu já tenho um vídeo explicando como eu faço, mas é bem simples, né? Derrete-se primeiro o chocolate. Eu faço isso no micro-ondas. Tem que ter cuidado para não queimar o chocolate. Então, vai de 30 em 30 segundos, de 20 em 20, sempre movimentando o chocolate. Por último, coloco o creme de leite. Eu usei o creme de leite UHT e a pasta saborizante. A ganache que eu fiz branca de baunilha é a mesma forma de fazer.
E eu, para saborizar, eu usei essência. Você pode usar uma pasta saborizante, você pode usar a própria baunilha, né? E o doce de leite que eu usei foi o doce de leite que a gente cozinha a lata, né? E aí eu movimentei ele para que ele não ficasse com gruminhos e deixei ele no freezer até a hora de usar. Aqui está o picolé de macarrão. Ele tem que ficar realmente na geladeira porque esse doce de leite ele não tá com aquela consistência firme, né? Então a gente tem que deixar na geladeira e consumir direto. Isso é uma ótima opção também para você fazer um picolé para uma festa, na verdade com uma ganache mais firme, né? Sem ter a necessidade de levar para o freezer, né? Para a geladeira. Eu mostrei os passos de como a gente pode solucionar primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual foi o problema, né? Que isso é o mais difícil. Então eu dei aí um caminho para vocês fazerem isso. E a gente chegou aqui ao final. Espero que isso possa ser útil de alguma forma para vocês. Um beijinho e até a próxima.